Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha? Os planos do CEO da Unilever para desmembrar a Ben Jerry's e retomar o crescimento. No passado, a gestão de grandes conglomerados era uma das principais fontes de vantagem competitiva da indústria. Nessa época, surgiram empresas icônicas como a Unilever, como a GE, como a Mitsubishi, Grupo Hyundai, entre outros. Só que nos últimos anos, essas empresas vêm mudando um pouco dessa estratégia, tentando dar uma simplificada no seu portfólio, vendendo ou separando alguns negócios. Será que grandes conglomerados já não geram tanta vantagem competitiva assim? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui entendendo qual que é a vantagem competitiva de você ser um grupo diversificado. Na hora que você vai para uma estratégia de diversificação, você tenta capturar o que a gente chama de economia de escopo, que no mercado o pessoal chama de sinergia. Basicamente, se você tem dois negócios separados, eles têm os seus fluxos de caixa. Na hora que você combina esses dois negócios, 1 mais 1 é maior do que 2. Por quê? Porque você tem simplificações operacionais, você tem ganho de escala e você também tem uma flexibilidade estratégica muito grande, porque agora você tem vários produtos em relação aos seus competidores que têm um portfólio mais enxuto. Então, tem vantagem competitiva? Tem um monte de vantagem competitiva quando você é um grupo diversificado. Qual que é o problema? Para você conseguir capturar todas essas sinergias de mercado, você tem que lidar com uma complexidade de gestão muito grande, porque agora você vai atuar com um portfólio muito mais extenso, às vezes em negócios bem diferentes entre si. Então, as empresas, elas precisam ter uma habilidade de gestão muito forte para conseguir fazer esse portfólio gigantesco com uma complexidade operacional gigante, começar a gerar sinergia. Algumas empresas não conseguem fazer esse processo. Aqui no Brasil, um dos casos mais icônicos é da Hipermarcas, que tentou ser a Unilever aqui no Brasil, atacou vários setores, viu que o retorno para o acionista estava muito baixo, começou a vender um monte de coisa e aí ficou só com a parte farmacêutica, tanto é que hoje a empresa se chama Ipera-Pharma. Além disso, surgiram dois fatores de mercado que colocaram em xeque essa estratégia de grandes conglomerados. Primeiro, a produção na China. Então, várias empresas com portfólio bem enxuto começaram a terceirizar sua operação para a China, conseguindo ter custos extremamente competitivos, às vezes até mais baixos do que os grandes conglomerados. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a estratégia digital. Dependendo de como você estrutura a sua estratégia digital, você consegue ter um custo operacional extremamente competitivo comparado com as grandes empresas. Aqui no Brasil, o Nubank, por exemplo, com a sua estratégia de banco digital, ele consegue ter um custo por correntista extremamente competitivo, em alguns casos até muito mais baixo do que os bancos tradicionais. Então, vocês já perceberam que as mudanças de mercado junto com a complexidade operacional geralmente são os fatores que questionam se a estratégia de grandes conglomerados ainda gera tanta vantagem competitiva assim. Quando você começa a ver que você tem a complexidade operacional, mas você não tem a vantagem de custo, será que os acionistas já não começam a questionar os CEOs desses grandes grupos? Se faz sentido manter essa estrutura gigante com margens e retornos para o acionista muito baixo? Basicamente é isso, né? No caso da Unilever, pessoal, olha a quantidade de produtos e marcas que eles têm. Contamos com 400 marcas, e deve ter um monte de variante dessas marcas, em 190 países ao redor do mundo. Então é complexo gerar esse negócio? Muito complexo. E no caso da Unilever, as margens de rentabilidade começaram a cair nesses últimos 10 anos e também o retorno para os acionistas. E aí o que aconteceu, pessoal? O conselho administrativo e alguns acionistas específicos começaram a pressionar a gestão da Unilever a fazer alguma mudança. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 29 de novembro de 2018. Após choque com acionistas, CEO da Unilever se aposenta. O Paul Polman, que era o CEO da época, não concordava com essa necessidade de simplificação de portfólio. Começou a entrar em guerra com os acionistas, teve que sair da empresa. Entrou Alan Jope para executar o que os acionistas queriam. Qual foi o problema, pessoal? O problema é que em 2019 ele fez o plano e em 2020 veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a demanda por vários produtos da Unilever cresceu bastante. E aí ele ficou muito mais focado em aumentar as vendas do que executar o plano que os acionistas queriam. Só que eles começaram a pressionar o Alan Jope também. Tanto é que no dia 12 de outubro de 2020 saiu essa notícia aqui, ó.
Acionistas da Unilever aprovam unificação das estruturas corporativas em uma única empresa. Eles tinham uma operação gerencial, uma na Holanda, outra na Grã-Bretanha, e aí eles falaram assim, pô, para que precisa ter esse negócio separado? Vamos começar a unificar, que pelo menos a parte gerencial ela já fica simplificada. Mas ainda ficava o portfólio extenso. E o portfólio, ele teve uma mudança bem discreta na gestão do Alan Jope. Tanto é que no dia 18 de novembro de 2021 saiu a maior transação que ele fez. Foi uma das únicas, mas foi grande, pelo menos. A Unilever vendeu por 5 bilhões de dólares a sua unidade de chás. Então eles têm a Lipton lá, venderam esse negócio para um fundo private equity. Só que o ritmo de reestruturação do portfólio estava lenta. E aí o que aconteceu? Os acionistas acharam que o Alan Jope não era o CEO para conseguir conduzir esse processo. No dia 4 de outubro de 2022, os bastidores da escolha do novo CEO da Unilever, que foi o Ren Schumacher. Notícia do dia 30 de janeiro de 2023, Unilever nomeia novo CEO com salário anual de 10 milhões de reais. E também mudaram o presidente do conselho para conseguir alinhar conselho administrativo e gestão nesse processo de simplificação de portfólio da companhia. No dia 28 de setembro de 2023, Unilever nomeia Minkins como próximo presidente do conselho após mudança de CEO. Qual que foi o diagnóstico que eles fizeram? Bom, que o total de retorno para o acionista, que lá em 2017 a Unilever era a líder dos peers comparáveis, aí ficou em 2022 como terceiro. Qual que era a ideia? É você fechar esse value creation gap que eles deixaram nesses últimos anos. Como? Focando nas marcas que eles chamam de Power Brands. Eles elegeram 30 marcas que representam 70% do negócio para se alavancar na estratégia de crescimento. Como? Aumentando os investimentos. 7,6 bilhões de euros era o investimento nessas marcas em 2017. Olha como caiu para 2021, 6,9. Por quê? Porque como você tem outras marcas que eles compraram nesses últimos anos que não dão tanto retorno assim, a divisão dos investimentos ela começou a priorizar essas marcas novas e em detrimento ao investimento nas Power Brands que eles tinham. Já em 2022 já voltou o investimento, já 7,8 bilhões, só que a gente sabe que para você aumentar os investimentos nas Power Brands, você vai precisar de dinheiro. Como que eles vão fazer isso? Vão fazer a simplificação de portfólio. Então eles avaliaram um monte de marca que eles compraram desde 2015 até agora e foram avaliando o que a gente pagou, qual que era a expectativa de retorno e o que eles estão dando de retorno agora. E viram que tem um monte de marca que os níveis de investimento nesses últimos anos não estão compensando em termos de retorno. Com esse plano estruturado, eles começaram a virar uma máquina de venda de unidades de negócio. Então, ó, no dia 21 de fevereiro de 2023, Unilever vende marca Suave a fundo norte-americano. No dia 10 de novembro de 2023, Unilever vende Dollar Shave Club a Nexus Capital, que tinha sido uma operação para ter um concorrente da Gillette, que é do seu principal concorrente, que é a Procter & Gamble. E também, no dia 18 de dezembro de 2023, Unilever vende Elida Beauty para a gestora. Então, esse processo de simplificação começou a acelerar em 2023 e agora tem a notícia principal, que é a Ben Jerry's. Vamos entender um pouco como que é essa estratégia aqui na notícia principal. Então, vamos lá. O novo CEO, que foi nomeado após o investidor ativista Nelson Peltz adquirir uma participação na empresa e ingressar no seu conselho, também planeja cortar 7.500 empregos, quase 6% do total de 128 mil funcionários da fabricante de sabonetes Dove. Nossa ideia geral é fazer menos coisas melhor e com maior impacto, disse Schumacher em uma entrevista a jornalistas por telefone. Sorvete é realmente um negócio diferente. Ele já é gerenciado separadamente das nossas unidades de negócios. Por que sorvete é tão complexo? Vamos ver? Cerca de 9 meses desde que assumiu o comando da empresa anglo-holandesa, Ren Schumacher tenta se desfazer de uma unidade avaliada em até 18 bilhões de dólares, de acordo com analistas do Barclays. Ela abriga marcas como Ben Jerry's e Magnum. A divisão é apenas uma parte do plano mais amplo de Schumacher para impulsionar o crescimento e aumentar os lucros da Unilever e se desfazer de um legado de expansão excessiva, oportunidades perdidas e fusões e aquisições mal sucedidas. A divisão de sorvetes teve vendas de 7,9 bilhões de euros em 2023. Mas a margem de lucro é menos da metade da unidade de cuidados pessoais da empresa, segundo dados compilados pela Bloomberg. Também é um negócio sazonal e intensivo em capital, exigindo logística de cadeia de frio mais complexa.
A empresa disse que uma cisão que cria uma nova entidade listada é a opção mais provável para separar a unidade, embora anteriormente tenha vendido outros negócios de crescimento lento para empresas de private equity, como a gente viu no histórico. E qual que é a avaliação dos analistas de mercado? Vamos ver? Acreditamos que a separação do negócio de sorvetes faz sentido, dado a trajetória mais lenta e falta de sinergia de custo devido à sua cadeia de suprimentos fria, disse James, da RBC Capital Market. Se a redução de custo proposta impulsionar os lucros, a empresa poderá reinvestir em pesquisa e desenvolvimento e marketing, disse ele. Após a separação do negócio de sorvetes, que também inclui a marca Cornetto, a Unilever disse que está mirando um crescimento de vendas subjacente no meio dígito, com uma melhora modesta de margens. A reestruturação deixará a empresa focada em 4 negócios: beleza e bem-estar, cuidados pessoais, cuidados domésticos e nutrição. Então vai ser assim que a Unilever vai funcionar depois de todo esse processo de simplificação de portfólio. Então, se a gente for avaliar todo esse processo, o objetivo nem é destravamento de valor, o que geralmente acontece quando você separa uma unidade de negócio que tem um ROIC muito acima da média das outras unidades de negócio. Como a margem da Ben Jerry's é muito baixa pela complexidade operacional, o que eles estão querendo fazer é simplesmente vender esse negócio ou separar isso e abrir capital da Ben Jerry's para você ver se tem algum investidor querendo investir só em sorvete, e aí você tem uma demanda maior, pode até destravar um pouquinho de valor desse negócio. Mas o objetivo fundamental é diminuir a complexidade operacional da Unilever, que agora vai ter foco em beleza e bem-estar, cuidados pessoais, cuidados domésticos e nutrição. Só que, pessoal, em alguns casos, se você tem uma unidade de negócio que tem um ROIC muito acima da média de ROICs das outras unidades de negócio, você tem os benefícios do destravamento de valor. O que é isso? Basicamente é você conseguir fazer essa unidade com ROIC alto, separar ela da unidade tradicional, ou seja, deixar ela com ROIC alto só com o capital operacional dela, e aí você atrai vários investidores querendo colocar dinheiro nessa unidade de negócio. Se fosse o caso aqui da Ben Jerry's, seria o seguinte: tem muita gente querendo investir em sorvete, só que hoje ele não consegue porque ele tem que comprar a ação da Unilever, que vem com um monte de outra unidade de negócio. Agora que a Ben Jerry's vai ser separada, agora, quem quiser investir só na estratégia de crescimento em sorvete, agora tem a opção. Então você cresce a demanda por ações da Ben Jerry's e eventualmente o valuation da empresa sobe. Um dos casos mais recentes de destravamento de valor aconteceu aqui com a Volkswagen e a Porsche. No dia 29 de setembro de 2022, forte demanda por ações da Porsche no IPO histórico. Então era aquele caso, a Porsche tinha um ROIC muito acima da média das outras unidades de negócio da Porsche, da Volkswagen, eles separaram numa empresa e fizeram o IPO. Deu certo? Olha o que aconteceu aqui em outubro, dia 6 de outubro de 2022. Porsche ultrapassa a Volkswagen e passa a ser a montadora mais valiosa da Europa. Esse é o processo de destravamento de valor. No entanto, eu acho que não é isso que vai acontecer na Unilever. Ela está buscando a simplificação operacional, tentando captar dinheiro dessas operações de venda para investir nas Power Brands, que vão ser, as marcas que vão conduzir a estratégia de crescimento do negócio para frente. Vamos ver se esse negócio vai dar certo com os resultados trimestrais depois dessa operação. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.